Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao material suplementar de Fundamentos de Banco de Dados. Professor, por que você está gravando isso, professor? É porque, pô, a última aula foi um caos, cara, por causa da falta de luz. Eu tive que fazer algumas coisas somente falando, né, lá na aula. Mas o legal é mostrar para vocês as coisas acontecendo, né, em tempo real. Então, como é que eu tô aqui mostrando? Vou mostrar para vocês hoje aqui a aula de CRUD, né, como é que a gente faz os comandos básicos de CRUD para a gente ver rapidinho para vocês terem uma guia do que fazer para ajudar na tarefinha de vocês aí que vocês têm que preparar. Primeiro ponto é, qual é as pré-condições que a gente está aqui arrumando no nosso projeto para esses exemplinhos que eu vou rodar? É aquele exemplo que a gente está preparado lá. A gente está com um projeto Prisma, um exemplinho Prisma aqui, preparado já. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar ele, vou apagar esse cara, e eu vou salvar ele, vou executar um migration aqui, vou chamar de reset 4. Opa, reset 4. O que está acontecendo aqui agora? Eu estou conectando com o meu banco MySQL no meu container Docker. Deixa eu fechar aqui, não sei. Vamos dar uma olhada aqui no meu container hands-on, né? Que é aquele que a gente está usando aqui, ó. Se vocês olharem as tabelas, ó, só tem uma que é o Prisma Migrations. Pô, beleza. Agora eu vou executar, eu vou voltar aqui o meu esquema. Qual a característica desse esquema aqui? Ele tem a entidade Extended Profile, ele tem a entidade de usuário, tem a entidade post, e tem a entidade categoria, e tem a entidade row. Então ele tem esses quatro caras aqui. Que a gente cheguei a comentar com vocês lá, mas a gente vai falar um pouquinho mais deles rapidamente durante aqui a nossa atividade. Eu vou salvar esse cara aqui. Lembrando, eu estou com o plugin do Prisma ativado no VS Code, então qualquer tipo de formatação ele já salvaria aqui. Vamos fazer o migration agora. Eu vou chamar de CRUD Class. CRUD suplementar. Supla. Supl. CRUD sup. Ok? Então, vou executar aqui. Pô, beleza, não deu erro. Gerou o cara. Significa que ele deve ter gerado aqui um arquivo chamado ó, CRUD sup e tem um migration SQL. Como eu tinha dropado, ele deu create table em todo mundo e criou as regrinhas aqui no final de chaves estrangeiras de acordo com o negócio. Pessoal, como é que eu sei que esse cara criou o esquema que eu queria? Uma forma é você olhar o teu modelo que você pensou e olhar o arquivo SQL e vir aqui no MySQL Workbench e fazer engenharia reversa. Ó, vou aqui no hands-on da refresh. Olha o que apareceu: categoria, post, extended profile e user. Já apareceu aqui todo mundo que a gente criou. Pô, legal. E vamos aqui em database, reverse engineer. Usa o mesmo conector que você usou no seu banquinho aqui para conectar. Escolhe aqui o hands-on que você está trabalhando. Dá next, executa e close. Olha o que vai aparecer aqui embaixo, ó. Tem o esqueminha de banco de dados maroto, cara. Então você tem um usuário que tem um profile ou não, que faz uma sequência de posts. Os posts pertencem a uma. Tem uma categoria e tem posts. Então, assim, o que significa aqui? Você tem um post que pode pertencer a uma ou mais categorias e uma categoria que pode ter um ou mais posts. Ele fez um relacionamento N para N aqui, fez um relacionamento 1 para N. Você está vendo até que ele está usando aqui a nomenclaturazinha da UML aqui no relacional. Na aula de banco de dados eu mostrei para vocês como é que faz essa configuração aqui, mas para quem quer lembrar, ó, você pode vir aqui e você pode, no modelo, você pode mudar as notações aqui caso você queira, tá? Então é um negócio bem legal. Tanto dos objetos, né, das entidades, quanto dos relacionamentos. Eu estou colocando aqui o da UML, porque é o que eu gosto até na sala de aula de utilizar. Então é bem legal. Lembrando, isso aqui não é bem um modelo R, tá, galera? Isso aqui é tipo um modelo, é uma diagramação do modelo relacional, porque o que a gente está vendo aqui são tabelas, não são entidades, tá? Então, assim, só lembrando que existe essa confusão, às vezes, quando a gente usa a ferramenta e o conceito acadêmico. Não tem nenhum problema nisso, não. Tá sempre você vai ver essa diferença entre o que você usa no comércio, na ferramenta e o modelo acadêmico. O negócio é você saber diferenciar o linguajar que você vai usar entre elas, tá? Então, tá aqui o modelinho, pô, tá batendo exatamente com o que eu queria, show de bola. Toda vez que você muda alguma coisa na estrutura, recomendo dar uma olhada lá no script e para ter certeza, vem aqui, faz um reverse engineer e ver o teu modelinho, como ele tá funcionando. Cara, é show de bola, fácil demais. Mas vamos continuar aqui. Toda vez que eu fizer uma operação lá, agora eu vou dar uma olhada dentro do MySQL para ver se aconteceu tudo direitinho aquilo que eu estava precisando que acontecesse.
Olhamos o migration, a gente já tinha olhado tal. Tá aqui o nosso esquema. Lembrando, a gente tem relacionamentos 1 para N para N aqui, que a gente viu um pouquinho na aula passada e aqui a gente pode comentar rapidamente. Tal. Isso aqui é uma coisa que não precisa ser tão explorada agora nesse momento. Mas é aqui o nosso template básico que está lá no site do Prisma. A gente vai usar ele para vocês poderem também, caso tenham dúvida depois, seguir junto olhando a documentação. Eu vou deixar o link lá na parte de material suplementar do nosso curso, tá? Então vamos olhar a primeira forma de criar a coisa mais básica. É o seguinte, quando você vai criar alguma coisa uma entidade aqui dentro do Prisma, você vai usar sempre esse cara aqui, ó, user. Você colocou o Wait Prisma, você declarou aqui o cliente Prisma que você está utilizando, tal. Colocou ponto, vai aparecer muita coisa. Dentro dessas coisas que aparece aqui, ó, aparece as entidades, cara. Olha só. Usuário, post, assim, profile, categoria. A gente quer criar o quê? Quer criar um usuário? Pô, vem aqui user. Quando você coloca o user, aparece o que você pode fazer com o usuário, com aquela entidade, entendeu? Com aquela tabela que está lá armazenado lá. Então, assim, a gente tem agregar, contar, criar muitos, deletar. A gente vai dar uma olhada nesses caras aqui agora, tá? Que é o objetivo do videozinho aqui. Create. Quando você usa esse cara aqui, é para criar um carinha só. Então, vamos dar uma olhada. Criar esse exemplinho aqui, que a gente está aqui a gente usa aqui o do site do Prisma, que é bem legal. Então, a gente vai criar aqui um exemplar da tabelinha lá, uma linha da tabelinha user, tá legal? Vai ser o nome da Elisa Prisma e da Elsa Prisma e ela tem um e-mail @prisma.io. Essa aqui é a forma de criar uma entidade. Então o que você vai fazer? Você vai criar uma estrutura data aqui e nela vai ter os atributos que vão ter lá no base. Qual uma coisa legal daqui, pessoal? Como você vai dizer o nome do atributo e o valor que ele vai receber, cara, não precisa se preocupar com ordem. Em consulta SQL tem que ser na mesma sequência, às vezes, como você está colocando. Se você não coloca o Identified By, entendeu? Então aqui você não se preocupa. Coloca só a galera que é obrigatório. Se a gente olhar o modelo, vocês vão olhar aqui que user, ó, o ID é gerado automaticamente. O nome é opcional, tá legal? A gente tem o e-mail e o nome aqui que é opcional, tem o e-mail que é obrigatório e os outros aqui, pessoal, a gente não precisa preencher porque eles têm valores default. Quando você tem um valor default para um campo, se você não preencher, ele é preenchido automaticamente com o valor que é definido no default. Se não tivesse isso aí ele reclamaria. Quando você cria aqui, automaticamente ele vai chiar se você não criar o cara corretinho, tá, galera? Só lembrando aqui para vocês. Acho que eu dei uma zoada aqui na função main, né, cara? Vou deixar ela direitinho aqui. Pronto. Então, assim, se você tiver um atributo dentro da entidade, no modelo, que é obrigatório, e você não colocar aqui, vai dar erro aqui. Olha que legal, cara. Você já pega um erro no começo já, para variar. Por exemplo, eu vou tentar inserir um cara. Eu vou tentar inserir aqui só com o nome, ó. Olha, ele já tá reclamando. Cara, não dá para inserir não, porque se você colocar o mouse cima, ele vai dizer, cara, propriedade e-mail está falhando, entendeu? Ela é renecessitada. Só olha aqui no meu, ó, propriedade e-mail is missing. Então ele já te avisa em tempo de escrita, não precisa executar, que tá faltando gente aqui, que é obrigatório. Então, cara, fantástico, já te salva um problemão. Vamos executar esse maluco aí. Aqui você usa o npx, né, o test node, executa o cara, executou. Não deu erro nenhum. Pô, vamos olhar aqui no banquinho o que aconteceu? Vamos olhar aqui no MySQL Docker, usuário, select rows. Olha quem apareceu aqui, o nome que eu mandei, o e-mail que eu coloquei e os valores que eu não quis acionar entraram com seus valores default. Profile view e o user. É só olhar aqui, ó. Quem que tem valor default? Pô, beleza. E esse galera aqui, professor? É chave, cara. Não precisa mexer nisso aqui não, tá? Isso aqui é chave. Então, não tá obrigatório aqui ter chave, porque aqui tá rolando outros tipos de relacionamento que a gente vai ver depois. Então, mas uma coisa que é importante lembrar, se for obrigatório, o data vai reclamar na hora lá. Então não precisa te pirar muito com essa parada não.
Professor, e se eu quiser criar, vamos lá, um usuário, ele está associado a um post. Eu já queria criar um usuário que já tem um post associado a ele. Eu tenho que criar um usuário e depois fazer um insert de um post? Não, você não precisa fazer isso. Você pode fazer isso, então, caso você queira, entendeu? É, de uma vez só. Você pode criar os dois caras. Você só tem que avisar que você vai colocar é, com o post colocar já acionado. Por exemplo, aqui, entendeu? Ó, cadê? Prisma Client. Deixa eu salvar aqui. Então, quando você vai colocar, se você quer que o post, o usuário já fez um post, você já quer colocar ele, você já pode colocar isso aqui, ó. Ele já faz um negócio bem direitinho, entendeu? Esse cara aqui, acho que é Prisma aqui, né? Você tem que fazer uma pequena alteraçãozinha aqui em cima. Pronto, agora vai dar certinho. Quando você vai. Aí tem outra forma de você criar o usuário, você criar. Criando um só, tá? É você criar uma variável que você vai executar. Então, assim, eu estou criando essa variável usuário que ela guarda a execução de uma consulta de inserção aqui. E aqui ele está checando se eu preciso fazer uma inserção de post. Então, ele vai tentar executar aqui, só que dessa vez o que vai acontecer? Se o incluir post estiver acionado, é boolean false, ele não vai incluir. Se tiver, ele vai colocar. Então eu vou alterar aqui agora de Elsa para... Não vou colocar Moisés não, porque tá fácil. Vou colocar de fulano. Fulano, fulano prisma. E eu vou colocar aqui, repetir esses dois caras aqui. Então o que é que está dizendo aqui? Se tiver falso, ele vai executar esse cara aqui, que é igualzinho à versão anterior. Se esse cara aqui tiver true, ele já vai incluir um post para esse usuário aqui. Bora salvar. Bora executar. Não aconteceu nada, significa que deu tudo certo. Vamos dar uma olhada aqui agora no nosso usuário aqui. Dá um refresh, né? No usuário. Olha quem apareceu aqui, o fulano Prisma, cara. Fulano @prisma.io, beleza. Bora ver o post dele? Já apareceu aqui o post, olha, de quem é o autor ID, ó, user2. Quem é o user2, cara? A gente conhece o user2, bicho, olha. User2 é fulano. Rolou. Então, você já pode criar numa exceção só o cara e aquele que ele está associado. Então, se o usuário já tem um post, já pode colocar o post do cara disponível. Você não precisa executar primeiro o usuário, depois o post. Então, é uma forma também de a gente fazer as coisas bem legais aqui nessa parte do Create. Outra forma é a gente criar vários caras ao mesmo tempo, para fazer tipo um negócio em lote, entendeu? Vamos lá? Esse do lote aqui eu acho legal pra caramba, ó. Você vai usar o create many, entendeu? Então esse aqui é o variável create many. O que vai acontecer aqui? Eu tenho o usuário, vou colocar o create many, então é para criar vários usuários. Aí você, naquela parte de dados, você não vai colocar mais um cara só, você vai colocar um array. Aí dentro dele você vai colocar todo mundo que você precisa criar, tá legal? O que vai acontecer aqui, cara? A gente tá querendo causar aqui uma situação que é o seguinte: se der um erro de inserir um cara duplicado, eu estou dando uma diretiva para ele: o seguinte, olha, não dá erro, se eu inserir alguém duplicado, esquece esse cara, segue adiante, tá legal? Então ele não trava. Agora, se isso aqui não tivesse colocado, ele daria um erro, tá? Bora ver essa galera aqui toda ser inserida aqui loucamente no banco. Vamos lá aqui, executar o cara aqui no user. Já apareceu a galera, o Bob, o Ianeide e Angelique. Você viu que eu tentei inserir o Bob 2 vezes, mas ele não falou nada, tal. Se a gente olhar aqui, ó, você vê que ele não deu erro nenhum, porque ele realmente skipou. Tá o mesmo cara lá, cara, beleza, tal, entendeu? Tem que lembrar uma coisa.
alguns desses comandos que vocês estão vendo aqui não funcionam em todos os SGBDs. Por exemplo, esse comando skip duplicates não funciona no MongoDB e não funciona no Microsoft SQL Server, tá legal? Então tem sempre que tomar cuidado, porque sempre tem uma pegadinha, mas vai aparecer o erro aqui. Por quê? O plugin do IntelliSense aqui, ele identifica esse cara aqui em cima, ó. E baseado nesse cara, ele vai dizer o que dá certo e o que dá errado no teu arquivo TS. Porra, show de bola. Ele tá toda hora fazendo as ligações. Show de bola. Para fazer leitura, fazer uma consulta, eu quero ler as coisas, o que estão acontecendo no banco, professor. Então é o seguinte, a gente fez o primeiro cadastro, agora vamos fazer a consultinha. Agora a gente vai usar aqueles finds que vocês viram ainda agora lá. O primeiro find é o find unique, aquele que você procura alguém por uma chave, entendeu? Quando você colocou o find unique, você tem que passar no atributo where chaves ou chaves, tá? Porque às vezes você vai ter várias. Quando for uma chave estrangeira, alguma coisa tipo assim, que é composta de duas chaves concatenadas, você tem que passar dois valores. Nesse caso aqui é um cara só. Bora salvar. Vamos executar. Quando executa... Ah, aqui não tá aparecendo, né? Então, esse cara aqui... Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer o log desse cara aqui. Tá. Um segundo só. Olha aí, ó. Executei. Usuáriozinho, ó. O que veio? Veio o ID1, Prisma. Eu podia colocar agora o fulano aqui, ó. Que eu executei ainda agora, né? Tá aí o fulanão, cara. Porra, beleza. Show de bola. Bacana pra caramba. Você executar o cara. Se a base estiver vazio, obviamente não vai retornar nada, meu garotão. E o legal, você também pode fazer isso pelo ID do objeto, se você souber o ID do objeto, tá? Então tem o atributo ID. Caso você encontre o cara, você saiba o IDzinho dele, você pode colocar. Bom, o exemplo que eu vou botar aqui, ó. Esse ID aqui, no caso, a gente não tem, acho que a gente não tem no nosso, né? A gente não tem esse carinha aqui no nosso caso. Nosso ID é auto-incremento. Então, bora ver quem é o ID 1 aqui, né? Já sabe, né? Mas vamos executar. É a Elsa. Então você pode fazer também pelo ID. Mesmo que seja auto-incremento. Se você souber, você põe lá. Se for uma chave, alguma coisa, você já sabe. Então essa aqui é a consulta por ID, a consulta pela chave unique, caso o atributo tenha isso disponível, tá? Isso é o legal. Então assim, a gente vê como encontrar esses caras aí. Mas a gente também pode pegar quando você sabe que tem um cara que ele é composto por mais de um. Então assim, quando você tem, né, a composição de exemplos, então você pode colocar dois caras. Vamos supor que você tem uma tabela que tenha, por exemplo, mais de uma. Deixa eu ver aqui o nosso esquema se a gente tem algum que a gente pode usar para fazer esse cara. Não, a gente não tem nada parecido com isso não aqui. Então a gente não vai usar. Mas lembrando, se você colocar mais de um cara aqui, significa que a chave é composta. Aí você pode usar esse cara para fazer o teu exemplinho aí, caso você queira. Tá? Outra coisa importante, quando você está querendo fazer uma consulta e você está querendo saber tipo, qual a quantidade de usuários que tem, tal, você pode utilizar consultas que não são tão assim, elas estão obedecendo algum tipo de critério. Então, quando você quer obedecer certo tipo de critério, você pode fazer vários tipos de consulta. O negócio é você estudar a documentação do Prisma para saber como é que você faz a filtragem desses critérios, tá? Acho que isso é uma coisa importante de você entender. Um exemplo que eu dei na sala de aula é, vamos supor, que eu peguei aqui esse cara, eu quero encontrar todos os usuários aqui. Find User, né? Então, vou colocar aqui, vou botar aqui no Find User. Encontrar todos os usuários, então assim, por que ele find first? Ele vai pegar o primeiro. Eu podia ser uma lista, mas eu vou pegar o primeiro só.
me dá todos os usuários que tem, de todos os usuários que você encontrar, me dá o primeiro que tiver no banco de dados que tem mais de 100 posts, cujo post tem mais de 100 likes. Vamos lembrar de novo aqui o esquema. Está aqui o post tem a quantidade de likes aqui, tá legal? Então, nesse caso aqui, o cara tá falando, pô, eu quero pegar todos os usuários que tem mais de 100 likes aí nos seus posts. Pô. Aí vai me dar o primeiro que tu encontrar. Quando a gente executar esse cara aqui, é óbvio que ele não vai vir nada, né, bicho? Que nenhum usuário. Certo? Pegou o primeiro, não tinha likes greater than, entendeu? Então, assim, vai pegar o primeiro que teve lá. Some, entendeu? Então, assim, alguns vão ter. Então, você tem que olhar as propriedades que vão ter aqui, entendeu? Desse cara aqui. Então, acho que o bacana é vocês estudarem assim pela sequência. Então, ele ordenou os usuários do maior para o menor e você ainda pode colocar a cláusula order by lá no final para saber, eu quero pegar do menor para o menor, do maior para o menor. Isso aqui está decrescente, tá? Então vai pegar do maior, do que tem mais post para o que tem menos post. E assim por diante. Como todos os meus usuários tinham a mesma quantidade de post, não voltou nada, tá? Então acho que é importante a gente mostrar para vocês os exemplos aqui de como fazer filtro. Outra coisa que é legal é você fazer esse tipo de filtro aqui, tipo pegar os usuários que tem um certo tipo de e-mail. Ó, que termine com prisma, por exemplo. Aí ele vai retornar aquela galerinha ali que a gente executou. Ó. A Elsa, o fulano, o Bob, todo mundo que eu vou colocar. Agora vamos supor que eu colocasse aqui ponto Web Academy. Ponto .io. Executasse. Ó, abre, fecha. Voltou nada, não tem nenhum usuário que não seja com esses caras aí. Então, é a forma de fazer o find aí direitinho. Então, assim, tem muita forma de fazer diferentes tipos de consulta aqui. Vocês têm que só que escolher qual é que vai se adequar melhor aí para o uso de vocês, tá? E vocês podem compor essas consultas. Por exemplo, esse aqui eu peguei todo mundo que terminava com Prisma. Mas vocês podem fazer o seguinte, por exemplo. Eu quero não só todo mundo que termina com Prisma, mas todo mundo que termina com Prisma e que não tenha nenhum post publicado, entendeu? Aí, pô, é outra consulta aqui. Aí vamos lá, a gente executa a bichona também. Show de bola. Executou vazio, pô. Aí se você colocar assim, pô, e se eu colocasse assim, publisher, true. Eita, acho que eu executei aqui um negócio que não é para executar. Eu executei uma. Tá aqui, agora que vai a consulta, de verdade. Tá aí, ó. O meu fulano, pô, ele tem um post publicado, porque na consulta dele, eu publiquei um postzinho. Então ele é o único cara que tem um postzinho publicado aí, danadinho, entendeu? Então, a gente tá fazendo aqui. Sabe aquela cláusula do SQL que é só, termina tá com um negócio, end, esse cara aqui. Então, esses caras aqui, esse aqui é como se fosse o end, tá? Então, aqui, ó, esse aqui se tem pelo menos um post publicado. Aí, gerou, então, o cara aqui, tá? Esse some aqui é algum, você pode colocar none, require, alguma coisa do tipo aqui. Então, assim, você tem que olhar realmente a documentação e fazer experimento. Galera, a parada toda você não pode chegar na gana de tentar resolver o problema na hora que está desenvolvendo. Você tem que estudar um pouquinho antes. Quanto mais você usar, mais você vai ficar bom. Por isso que eu digo que é bom você se especializar num certo tipo de produto para você poder usar ele melhor. Então, o Prisma tem muita coisa. O que eu estou passando para vocês aqui é um negócio bem alto nível mesmo, onde vocês podem dizer quais são os caras que são necessários, quem não são, tal. Então, assim, eu acho que é importante a gente colocar isso. E outra coisa, vocês lembram que na consulta SQL a gente pode dizer o select, a gente coloca o nome dos atributos que a gente quer que seja retornado quando a gente que passa no nosso negócio? A gente tem uma coisa parecida aqui. Quando você coloca a cláusula where, veja que aqui ele está retornando todo mundo, todos os atributos daquele cara, mas eu quero que só retorne dois carinhas. Só esses dois caras no select. Vamos lá. Vamos salvar, vamos executar.
Tá. Aí tá procurando aqui, ó. O e-mail EMA. Agora eu vou colocar o fulano. Não, como não tem EMA, não tinha nenhuma EMA, não voltou nada. Agora vou dar salvar, executar de novo. Olha quem voltou agora. Só voltou agora os atributos que eu pedi. Então, da mesma forma que no select você dá select asterisco, vem todo mundo, quando você não fala nada que é a mesma coisa, se você diz como que você quer que volte, aí ele retorna só o atributinho que você está querendo que apareça lá no seu negócio. Pô, bacana demais, né, professor? Pô, bacana demais, cara. Tem muita coisa que dá para fazer, pessoal. Isso aqui, para fazer consulta, retornar os caras, esses aqui são os mais simples, mas o link que eu vou botar para vocês lá no negócio é a página escrito CRUD. Cara, vai nele, vai ter esses exemplos que eu estou mostrando aqui e muito mais. O update e o delete vão ser muito parecidos. Qual vai ser a parada? Sempre vai ter uma cláusula where para selecionar o cara que você quer e na sequência vai vir aquela estrutura data. Vai ter um data que vai conter aquilo que você quer que seja atualizado nos caras que obedeceram um certo critério. Por exemplo, vamos olhar aqui. A gente tem aqui update user. Então aqui está agora já é o nosso comandinho aqui, update, tá? Ele vai procurar todo mundo que termina com viola@prisma. Eu vou colocar aqui agora o fulano, né? Quem tiver o meu fulano, o nome vai ser fulano, o fuleiro. Pô, cara, ficou lindo esse nome, professor. I dig it, gostei. Opa, sai daí, vamos lá. Salvei, vou executar. Peraí, antes de mais nada, tá aqui, ó, fulano. O nome do cara, fulano Prisma. Beleza? Salvei, vou executar aqui agora. Executei. Olha aqui no banco agora, no refresh, vou executar de novo essa consulta. Fulano, o fuleiro. Então, baseado no critério, troca aquele atributo. Se tivesse uma galera com aquele mesmo e-mail, que é impossível, claro, mas aqui é uma chave, ele teria atualizado todo mundo com aquele cara. Pô, professor, e se eu quiser atualizar todo mundo que tem uma certa característica? Porra, tá aí, então vamos lá. Aqui eu estou atualizando baseado no e-mail. Agora vamos ao seguinte, olha. Se a pessoa tiver o e-mail Prisma.io, ela vai ser admin. Vamos executar? Na nossa base aqui, ó, todo mundo é Prisma.io. Pô, beleza. Então esse user aqui, para todo mundo vai ter que passar a ser admin. Vamos dar uma olhada lá? Então, o que acontece aqui? Se nessa cláusula, update many, quem tiver isso aqui no meio do campo e-mail, o UOL passa a ser admin. Executou? Beleza, vamos dar uma olhada. Refresh, vamos executar a consulta de novo. Oi! Mudou, professor. Pô, aí sim, garotão. Aprendeu como faz a atualização da galera. Assim, o negócio todo é o seguinte: vocês têm que dominar a consulta. Dominou a consulta, o update e o delete é consequência. É consequência, mas tem que dominar a consulta. Vocês têm que aprender a fazer o máximo possível, treinar bastante consulta, porque você vai filtrar as coisas pelas consultas e o que sobrar, o que atender o critério da consulta é que você vai usar aquele campo data para atualizar. Tá legal? Então esse é um tipo de conhecimento aqui que é bem fácil de a gente entender a consequência do que precisa para poder entender as coisas que estão rolando aí, tá? Outra coisa importante é o seguinte, tem um comando chamado upsert, que eu não vou falar dele assim, eu não vou falar muito dele, eu vou mostrar ele aqui, mas eu não vou executar, claro. Vou precisar até executar também. Significa, você tenta atualizar, se não encontra aquele cara, cria. É o upsert, é o update insert. Então, o que significa? Tem a viola. Se não encontrar a viola para atualizar para esse cara aqui, cria ela. Como a gente não tem viola no nosso banco, vamos executar esse cara. Lembrando, a gente não tem viola no nosso banco. Ó. Nosso banquinho aqui tá a galerinha do bem. Vamos inserir a viola lá. Então esse cara aqui era um comando de update, mas como ele não vai encontrar o cara lá, ele vai inserir na hora. Vamos olhar aqui agora, ó. Tá aqui viola magnífica aparecendo, só que ela
É garoto, cara, entrou depois, agora é só usuário. Não é uma pessoa. Então, assim, lembrando, pessoal, vocês podem atualizar campos específicos, fazer um monte de atualização e assim por diante. Para fechar, bora olhar o delete, cara, o delete para fechar. A gente pode deletar uma galera. Você pode fazer um monte de coisa, mas assim, você pode deletar caras específicos baseado na cláusula where, entendeu? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, ó, eu quero deletar o. Vou deletar o fulano, não, vou deletar a Violeta, né? Vou pegar aqui a que a gente criou ainda agora. A Viola. Deleta a Viola, cara. Pô, Viola, tu acabou de entrar no banco, já vai dançar? Já vai dançar, cara. User delete. Atualizou? Vamos dar uma olhada aqui. A Viola tá aqui, cara. Não tá mais, Viola. Tchau, Viola. Foi embora, não rolou pra você, cara. Tchau. Dançou, você foi demitida da organização. Por não atender os critérios. Tá lá dentro, então. Cara, seguinte. Deletou só um usuário, você pode fazer isso. Coisas importantes que vocês têm que tomar cuidado. É esse comando aqui. Para terminar, já para fechar, porque o comando delete é bobão. É tomar cuidado com o delete main. Toma cuidado, bicho, toma muito cuidado com o delete main, porque se você faz esse cara aqui ser muito genérico, você apaga o banco de dados inteiro. Cuidado. Tipo, esse cara aqui vai apagar o banco de dados inteiro. Opa. Salvar aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Opa, o Auto ID. Quem que ele reclamou aqui? Ah, porque tem um usuário meu, cara, que tem banquinho, cara, que tem coisa lá. Vamos dar uma olhada? Tem um usuário meu que tem coisa lá, ele não vai permitir fazer isso não. Então assim, tem usuário que ele vai permitir apagar, tem outros que ele vai permitir apagar. Vai depender, tem um constraint aqui, o Author ID, significa o seguinte. Tem um constraint no meu banco que não me permite apagar o cara porque tem alguém que está assim, apontando para ele, cara, com chave estrangeira. Se vocês lembrarem aqui como é que tá o meu banco, eu tenho um post aqui, cara. Então tem alguém que tá aqui, cara, que pode. O meu Author ID tá sendo selecionado. E bora olhar aqui rapidinho o meu migration, cara. Vamos dar uma olhada. Bora olhar aqui o post, entendeu? Olha aqui, on delete restrict, cara. Significa não pode apagar um usuário que tem post. Putz, professor, que chato, não posso apagar um usuário que tem post. Se eu apagar o post, eu posso apagar o cara? Ele está reclamando dessa chave aqui. Então, pô, beleza. Não posso apagar porque tem um autor ID. Esse cara tem um post, ele é um autor. Então, não posso apagar o cara. Pô, o que eu posso fazer aqui? Você pode chegar no campo post. Deixa eu pegar aqui o cara aqui, né? Eu vou apagar todos os posts aqui, mas eu vou usar um outro comando aqui no lugar. Esse comando aqui apaga todo mundo que está lá. Vamos executar esse cara. Apagou todos os posts. Estou a olhar aqui agora. Não tem post. Beleza, professor. Vamos voltar aqui agora para o nosso usuário. Tá todo mundo aqui. Beleza, tal. Vou voltar agora para o comando anterior. Vamos ver se você vai apagar agora. Ai, meu Deus. E agora? Vamos olhar, né? Ou apagou todo mundo. Vocês acabaram de ver como restrição de integridade de chave funciona. Então, assim, só que era uma coisa importante. Às vezes a pessoa acha que ele ia apagar todo mundo, aí aquele cara que tinha restrição ele não apagava e continuava. Não, o SQL não funciona assim, galera. Ou ele executa tudo certo ou ele não executa. Então, tem que tomar cuidado quando você vai fazer esse tipo de operação no banco, porque você pode achar que não, vai apagar todo mundo, mesmo o cara que tinha post. Não, basta um cara ter post para esse comando funcionar aqui,
do jeito que ele foi colocado, daria errado. Então você primeiro teria que listar a galera que não tem post e apagar somente eles. Ou tirar os posts de todo mundo e apagar. Legal? Pessoal, esse aqui era o Drops. Rapidinho, 30 minutinhos. É só para mostrar para vocês como é que a gente faz o CRUD, entendeu? Usando o Prisma, conectado no MySQL, dentro de um container Docker. Porra, professor, é muito profissional. Muito profissional. Lembrando o que a gente viu. A gente viu o nosso modelinho aqui que está criado. A gente viu que as nossas consultas dependem desse cara. Então você tem que saber um pouquinho do cara, como é que ele está montado para fazer as coisas direitinho, tá? Por quê? O IntelliSense vai olhar esse cara aqui na hora que você está programando no teu index.html, no teu TX, no teu arquivo TS, tá? E isso aqui é uma vantagem, porque evita de você cometer erro que você vai descobrir depois, tá? Legal, então, essa dica que eu dou. Dá uma olhadinha em algumas consulta, dá uma olhada no banco e tal, porque facilita demais a hora que você está desenvolvendo. Tá bacana? Pessoal, espero que isso aqui ajude vocês a executar a tarefinha. Eu vou dar, acho que um prazo a mais aí na última tarefa para vocês ficarem mais tranquilos aí para terminar ela. Tá legal? Um abraço a todos e eu vejo vocês aí nos próximos módulos do Web Academy. Um abraço, valeu!